Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, versículo 17 também. Diz assim a palavra: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Como assim, pastor? Tomarás o seu penhor, tomarás a garantia de que eles estão bem. Eu vou reler agora o versículo 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa, ou seja, 37 litros. Curioso que grão tostado, nesta medida padrão de volume, é medida em litros mesmo, por causa do volume, não é? Então, peço-te para teus irmãos um efa, ou seja, 37 litros deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Davi tinha 3 irmãos mais velhos que estavam no campo de batalha, no arraial de uma guerra. Esses 3 irmãos eram Eliabe, Abinadab e Samá. Eram 3 irmãos de Davi. Davi era o mais moço. Então, Jessé chama o seu filho Davi e faz esse pedido. Vamos ler agora todos juntos apenas o versículo 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Você crê nessa palavra? Eu também creio. Então desocupe as suas mãos neste instante e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Experimenta dar um glória a Deus. Aleluias! Glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, tua palavra vai ser pregada agora, e este povo veio aqui para ouvir a tua voz. Então venha, tome a boca do pregador e o lábio do mensageiro, e envia a tua palavra com poder e autoridade, para que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, amém. Podeis se assentar. Coloque a mão sobre o seu coração e feche os seus olhos por um instante. E ore assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço nesse instante que nada possa atrapalhar a compreensão e o entendimento da tua palavra. Vem agora, Senhor, e fala comigo. Me livra de todo mal, tira toda dor, todo sentimento de tristeza e preocupação, para que eu possa focar apenas em Ti. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Vamos aplaudir mais ao Senhor. Glórias. Amados, antes de nós entrarmos no fato que nós vamos estudar, eu quero apenas que você compreenda o contexto. O que é que estava acontecendo em Israel naquele tempo? Bom, o primeiro rei de Israel foi Saul. Só que Saul desagradou ao Senhor. E o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, saiu de Saul. E Deus mandou que o profeta Samuel ungisse um novo rei.
E esse novo rei que viria a reinar, viria a ser Davi, o maior rei que Israel já teve, amém? Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Davi foi ungido, mesmo ele sendo o mais moço, o mais simples, mesmo ele não tendo porte e nem aparência de rei, Davi foi escolhido por Deus. E no momento em que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, no mesmo instante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E já não estava mais sobre o rei Saul. Só que o rei Saul ainda governava. Factualmente, para todos os efeitos, o rei Saul ainda era o rei de Israel. Muito bem. Samuel, o profeta, o ungiu, mas não ungiu e saiu fazendo alarde. Não saiu anunciando, olha, já tem um novo rei em Israel, porque Deus não se agrada mais de Saul. Não, o profeta ungiu e deixou ali. Até porque Davi era muito jovem e ele dividia os seus afazeres. Ele ainda cuidava das ovelhas de seu pai, do rebanho. Ele era um pastor de ovelhas. Mas ele tinha muita fé em Deus. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. Tanto que depois que Saul foi tirado o Espírito do Senhor do rei Saul, um espírito maligno se apossou do rei Saul, que vivia irado, vivia nervoso. E Davi era chamado até o palácio para tocar harpa, porque apenas dessa forma o rei Saul podia se acalmar. Então Davi era pastor de ovelhas e ao mesmo tempo também tocava harpa no palácio. E aconteceu uma guerra em Israel. E essa guerra foi uma guerra com os arqui-inimigos dos filhos de Israel, dos israelitas. Foi uma guerra contra os filisteus. Então, eu quero que você acompanhe comigo a leitura no livro do profeta Samuel 17, no versículo 1. Vamos ler até o 3, diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul, o rei Saul, e os homens, os soldados, o exército de Israel, se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da além, do lado de lá, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, do lado de cá. E o vale do Carvalho, estava entre eles. Então, o exército dos filisteus ficou em cima de um monte, do lado de lá. Tinha o Vale do Carvalho ali, onde a batalha iria ser travada. E do lado de cá, as tropas de Israel, o exército de Israel, ficou entrincheirada também, ficou postada. Se os filisteus atacassem do lado de lá, os israelitas contra-atacariam, mas ainda estava naquele impasse, cada um guardando sua posição, e o local da batalha mesmo, o Vale do Carvalho, estava desocupado, estava vazio, cada um estava guardando a sua posição em cima de um monte. E aí acontece uma coisa inusitada, acontece uma coisa muito curiosa, que muda o destino dessa guerra. Uma guerra que já era uma guerra com muitas diferenças, porque os filisteus, eles tinham a tecnologia de fazer armas em ferro. Eles tinham uma tecnologia de fundir espadas e armaduras com ferro. E os israelitas não tinham essa tecnologia. Os israelitas tinham espadas de bronze, mais fracas e menos resistentes. Mas aí,
desce de lá do monte onde estavam os filisteus, que eram mais bem armados, que tinham maior vantagem sobre os israelitas. Desce de lá do monte onde eles estavam, os filisteus, desce um guerreiro gigantesco, desce Golias, um herói nacional, um homem terrível, de botar medo em qualquer pessoa. Sabe que naquela época existiam gigantes, e Golias, ele tinha 6 côvados, mais um palmo, que hoje em dia daria cerca de 2,90 metros. E você pode até imaginar que isso é loucura, mas fizeram escavações e encontraram ossadas lá em Israel, lá em Gate, que era a cidade de Golias, em Ecrom, que era também uma cidade dos filisteus, encontraram ossadas, esqueletos humanos de homens de alta e de elevada estatura, como a estatura de Golias, que tinha 2,92 metros de altura. E ele levava no peito uma couraça que pesava, só a couraça para proteger o peito, pesava 60 quilos aproximadamente. Quanto você pesa, você que está aqui primeiro? 67? 67 ou 57? 67. Quer dizer que ele levava no peito, só no peito, numa parte da armadura, levava quase um homem como você. Tem muita gente aqui que pesa 60 quilos aqui? Pesa aproximadamente, ali ó. Tem umas moças ali, magrinhas de 60 quilos lá, né? Eu não, eu já peso bem mais que 60 quilos. Mas olha, ele levava no peito, aqui na couraça de bronze dele, 60 quilos. Ele era muito forte. E ele tinha também um capacete de bronze, e ele tinha um escudo entre os ombros, e ele tinha também uma lança, que para manusear essa lança, não era fácil também. Para manusear essa lança com habilidade, com rapidez, tinha que ser muito forte, porque era uma lança de aproximadamente 15 quilos. A ponta da lança pesava 7 quilos e a lança em si, a haste, pesava 8. Então era uma lança muito pesada. Se não fosse um homem muito forte e grande, não teria como manusear aquilo num campo de batalha. Golias era um cara de botar medo em qualquer um. E ele era bem folgado também. Ele não era educado. O Golias, ele atravessou o Vale do Carvalho inteiro a pé, junto com seu escudeiro, e parou bem na frente das tropas de Israel, do exército de Israel, do Deus vivo, e aí ele começou a bravejar e a vociferar e a gritar: escutem aqui, vocês sabem que eu sou filisteu, e eu sei quem vocês são servos do rei Saul, vocês me conhecem e eu conheço vocês. Então, vamos fazer o seguinte: me enviem o seu melhor guerreiro, me enviem o seu guerreiro mais corajoso, e ele vai lutar comigo aqui, e a batalha vai ser decidida num duelo. O seu melhor homem contra o meu, contra eu, Golias, vamos pelejar. Até que a proposta era boa, porque evitaria muitas mortes, mas de qualquer forma seria uma proposta muito desvantajosa, né? Porque qualquer um que fosse lutar com Golias iria perder, porque Golias nunca tinha perdido uma luta, e ele era um homem de batalhas sangrentas também. Então vamos ler aqui, olha, no versículo 8, o desafio que Golias proclamou ao exército de Israel. Versículo 8. E parou Golias e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saíres a ordenar a batalha? Para que essa guerra? Para que tudo isso? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim,
Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Quer dizer, ele estava fazendo uma proposta de um duelo entre dois homens. Continuando, disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Versículo 11, e ouvindo então Saul, o rei Saul, aquele rei Saul que eu falei no início, que já não tinha mais o Espírito do Senhor, e já não tinha mais a presença do Espírito do Senhor, e que era atormentado por um espírito maligno. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Espantaram-se e temeram muito. O rei Saul já não tinha mais o Espírito do Senhor, o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis já não era com Saul. Por isso que Saul se amedrontou dessa forma, porque ele estava com a fé abalada. O próprio rei Saul, que deveria ser o primeiro a demonstrar fé e coragem, se acovardou, ficou tímido, ficou com medo, temeu muito. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E ninguém teve coragem de encarar o gigante Golias. E o gigante Golias, ele ficou indo durante 40 dias e renovando esse desafio. Durante 40 dias, Golias descia de manhã, ia lá e perguntava: será que não tem aqui um homem capaz de me enfrentar num duelo? Durante 40 dias de manhã, ele ia e desafiava o exército do Deus vivo, o exército de Israel. E à tarde ele voltava também e fazia a mesma coisa. Será que não tem homem em Israel? Será que não tem um sequer corajoso, um valente, para me encarar? E todos temiam muito, e todos ficavam caladinhos, todos estavam espantados, ninguém tinha coragem de revidar, ninguém tinha coragem de se apresentar. O próprio rei Saul, que era um rei, mas era também um guerreiro, e ele foi responsável por unificar as tribos de Israel, ou seja, era um homem de batalha também, além de ser rei, era guerreiro. O próprio rei Saul ficou acovardado. Então, durante 40 dias, Golias foi provocando e alimentando aquele medo. E o medo é assim, né? Quando você fica com medo e você não toma uma atitude para resolver, você não encara aquele problema, parece que o medo vai crescendo. Cada vez mais a pessoa fica assim, espantada, e ela fica até com aquela síndrome do pânico. O medo cresce até para uma síndrome de um medo irracional, que a pessoa não sabe explicar. E era isso que estava acontecendo com os exércitos de Israel. E não tinha um sequer corajoso para enfrentar Golias. Então o que é que Deus fez? Deus viu que lá no exército ninguém poderia com aquele gigante. Então Deus parou de olhar apenas para o exército e olhou para a nação de Israel. E aí ele olhou a nação de Israel e ele encontrou um. Ele encontrou um que poderia encarar. Ele encontrou um que tinha confiança. Ele encontrou um que tinha fé no Deus vivo, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele encontrou um que era digno e que tinha coragem o bastante para enfrentar aquele filisteu em batalha. Só que esse que Deus encontrou não tinha sido convocado para a guerra. Então Deus ia ter que mexer as peças. Deus ia ter que mexer ali as suas peças, e foi esse o versículo que nós lemos. Como é que Deus mexeu nas peças? Deus tocou no coração de Jessé, o pai de Davi,
E chamou Jessé, seu filho Davi, o filho mais moço, e disse assim: Davi, seus 3 irmãos mais velhos estão na guerra. E a guerra, Davi, é terrível. A guerra é perigosa demais. Eu quero, Davi, que você vá até lá e verifique se os seus irmãos estão bem. E eu quero que você leve também mantimentos para os seus irmãos. Será que eles não estão com fome? Será que eles estão sendo bem alimentados? Então, coloca no seu alforje, coloque aí 37 éfas, coloque uma efa, 37 litros de grão tostado, leva também estes pães, e leva este queijo para o comandante, o general dos seus irmãos, o superior aos seus irmãos, porque se você levar este presente para o comandante, quem sabe o comandante não tira teus irmãos ali da parte mais sangrenta, mais perigosa da batalha. Quem sabe se você levar estes 10 queijos para o comandante não alivia um pouco a tarefa, para que eles não vão ali para a linha de frente onde muitos perecem. E Davi, então, fez como seu pai pediu, atendendo ao pedido de Jessé. Davi sai de madrugada bem cedinho, carregado com uma efa de farinha, com os pães para levar para os seus irmãos, e para ver se está tudo bem, para conseguir a garantia de que os seus irmãos estão vivos, estão seguros. Porém, quando Davi chega ali, Davi chega de manhã, no exato momento da manhã, onde Golias está desafiando o exército de Israel. Davi saiu de madrugada, bem cedinho, e quando ele chegou lá no Vale do Carvalho, no arraial do exército de Israel, ele chegou bem na hora em que Golias estava lá gritando e gritando. Mas primeiramente ele levou os mantimentos lá para o comandante, o presente que o seu pai Jessé lhe entregou, e ele tinha também deixado as ovelhas sendo guardadas por alguns servos de Jessé, o seu pai. Ele deixou lá o seu rebanho bem cuidado, na responsabilidade de alguns servos do seu pai. E aí ele entregou também os mantimentos, a efa de farinha para o encarregado, e Davi ouviu o gigante Golias esbravejando e gritando e ofendendo e zombando do exército do Deus vivo. Então vamos acompanhar essa leitura. Olha só, estou agora no versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, aquele guerreiro que nunca tinha perdido uma batalha, aquele que nunca tinha sido derrotado em batalha nenhuma. O filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Aquelas palavras quais? Aquelas que ele já vinha falando há 40 dias. Não tem homem em Israel, não, vocês são ratos, covardes, mandem alguém para me enfrentar, deem-me um homem. Quer dizer, não tem homem aí, não é? E Davi as ouviu. Davi ouviu aquelas palavras. Versículo 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Quer dizer, era tanto medo, era tanta covardia
que estava ali entre o exército de Israel, que ninguém se prontificava a defender a honra do exército do Deus vivo. Tanto que o rei começou a fazer promessas. Olha, aquele que enfrentar e ferir este gigante, eu vou enriquecer de muitas riquezas. Eu vou dar a minha filha em casamento. E você casar com a filha do rei numa época de monarquia, num regime de monarquia, é você ter acesso ao trono. É você encontrar um caminho para se tornar rei. Porque só poderia reinar filhos de reis ou aqueles que faziam parte da realeza. Então, o desafio era tão grande e o medo era tanto que o rei começa a fazer promessas e mais promessas. Eu vou enriquecer de muitas riquezas, eu vou dar minha filha em casamento, você vai poder se tornar rei um dia quando eu partir. Eu vou liberar a sua casa, eu vou liberar a sua família de impostos. É isso que significa fazer livre a sua casa em Israel. Essa é a promessa que o rei está falando, ó. E lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Não vai ser mais cobrado impostos daquele que vencer o gigante Golias. Aí, Davi, ele ouviu isso e ele quis saber. Por quê? Davi viu ali naquela crise uma oportunidade. E toda crise, toda oportunidade é uma chance para você. Quando você vê um problema, quando você está enfrentando um gigante, quando você está enfrentando uma luta, você tem que ver nessa luta e nessa oportunidade uma chance para que você, depois dessa luta, você possa viver de uma maneira melhor. Você tem que encontrar, você precisa ver nessa luta uma oportunidade de você ter uma virada na vida. Quer dizer, é a sua chance, essa luta. Quando Deus te coloca na luta, é porque Ele quer mudar a sua história, é porque Ele quer mudar a sua vida, é porque Ele quer te fazer prosperar, é porque Ele quer te fazer uma pessoa feliz. Então, Davi, ele viu nisso a oportunidade que ele precisava. Ele não teve a atitude de fugir e de temer. Qual foi a atitude de Davi? Ele ficou interessado. Quer dizer, é isso mesmo que o rei vai fazer por quem derrotar? Quer dizer, aonde todos só tinham medo, Davi enxergou uma oportunidade de vitória. E ele viu ali uma chance de mudar a sua história. Deus está te colocando nessa luta, dê glórias ao Senhor, porque Ele quer mudar a sua vida, e é na provação, é na luta e na batalha que Ele te mostra o caminho para a vitória. É no deserto que Ele te dá a provisão, é na dificuldade que Ele te levanta com muita fé, e Ele te garante uma vida cheia de bênçãos e vitórias. Mas você precisa parar de enxergar só o medo e o fracasso. Você precisa enxergar depois da luta. O que você vai ganhar? Como é que você vai se beneficiar disso? Às vezes a dificuldade é uma chance para você conseguir algo maior, algo melhor. Às vezes você não sabe o que fazer nessa situação, é Deus te mostrando, é Deus querendo te mostrar um jeito melhor, que não é por aí. Deus está querendo te mostrar, é com fé, é com coragem que você vai vencer. Então, Davi foi e perguntou, não é? É isso mesmo? É isso mesmo que vão fazer? Eu estou no versículo 26, olha. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quer dizer, Davi perguntou: o que farão? É isso mesmo que farão? Darão tudo isso? Darão tudo isso para quem vencer esse filisteu? Mas, afinal de contas, quem é, pois, este incircunciso? Sabe o que é incircunciso, né? Quem sabe o que é incircunciso? Circuncisão é uma marca
que o israelita carrega na carne. Quem tem essa marca tem aliança com Deus. Então, Davi está falando aqui, em outras palavras, quem é esse que não tem aliança com Deus? Quem é, pois, este incircunciso filisteu? Veja que Davi não falou quem é esse gigante. Em nenhum momento aqui, nas palavras de Davi, você vê ele chamando Golias de gigante. Então você para de chamar o seu problema de gigante também, porque maior que a doença, maior que a miséria, maior que os problemas com álcool, vício, os problemas na sua família, maior que o seu problema é o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Podemos glorificar a Deus, aleluia. Então para de chamar o seu problema de gigante. Maior é o nosso Deus, maior é o que está conosco. Quem é, pois, este que não tem aliança com Deus? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Para onde Davi estava olhando? Para o Deus vivo. Davi está olhando para o Deus vivo e não para o tamanho do gigante. Então, quando você estiver enfrentando uma luta, uma batalha, não olhe para o tamanho da luta e do problema, olhe para o tamanho do seu Deus, o Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é maior. Diga para o seu problema, diga para o vício, diga para a miséria: o meu Deus é maior. Fala isso, diga isso. Doença, fala: doença, meu Deus é maior. Miséria, meu Deus é maior. Davi estava olhando para o tamanho de Deus, não estava olhando para o tamanho do gigante, não. Até porque esse gigante não tinha aliança com Deus, esse incircunciso aí. Quem ele pensa que é? Quem é, pois, né? Quem afinal de contas é? Quem pensa que é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, Davi diz essas palavras, não é? E o povo, versículo 27, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim o farão ao homem que o ferir. Só que o irmão de Davi, o irmão mais velho, Eliabe, estava ali também. E ouvindo Davi se interessar pelo assunto, quer dizer, ele ficou irado. O Eliabe estava ali há 40 dias na guerra e não se prontificou a enfrentar o gigante Golias. Ele estava ali há 40 dias sendo afrontado, ele, o irmão mais velho da casa de Jessé, há 40 dias ouvindo o desaforo do filisteu, e não fez nada. Foi só Davi chegar e se interessar nessa história, foi só Davi demonstrar que ele estava indignado com aquela situação, que o Eliabe, o irmão mais velho, ficou furioso. Mas não era também de se estranhar isso, porque Eliabe já tinha ciúmes de Davi. Davi foi ungido pelo profeta Samuel, lá no início eu te contei, e ele ficou com ciúmes desde aquela época. Então veja só a reação de Eliabe, versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Por que ele nesses 40 dias ele não fez nada, não é? E disse: Davi, por que desceste até aqui? O que você está fazendo aqui, Davi? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Quer dizer, Eliabe está falando: ô Davi, o que é que você está fazendo aqui, hein? Você não devia estar cuidando das suas ovelhas? Você não passa de um pastor de ovelhas? Com o que você deixou aquelas ovelhas lá? Você não tem mais nada para fazer não, hein? Você não tem umas ovelhinhas para cuidar lá? Você não devia estar lá na sua casa, lá no pasto? O que você está fazendo aqui? É isso que o diabo fala para você. É isso que o diabo fica falando para você, te perguntando.
Ele fica falando: o que você está fazendo aqui na igreja, hein? Por que você está buscando a Deus? Por que você está querendo enfrentar esse gigante? Por que você está querendo vencer? É isso que ele fica falando. Você não passa de uma pessoa comum. Você é pequenininho. Você não tem coisa melhor para fazer, não? É isso que o diabo fica incitando no seu coração. Mas em nome do Senhor Jesus, eu creio que hoje você vai ter fé e a coragem de Davi. E você não vai ouvir o que o diabo diz, o que o gigante diz, não. Você vai ouvir o que a palavra de Deus diz sobre você. E a palavra diz que você pode. A palavra diz e ela garante a sua vitória. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você não é o que o diabo diz. O diabo diz que você vai perder. E a palavra garante que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O diabo diz que é impossível vencer, e a palavra diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. O que Davi fez? Você acha que Davi ficou batendo boca? Davi não ficou batendo boca, não. Davi desconversou com o irmão dele, deixou o irmão dele falando sozinho. Só respondeu assim: olha, o que eu fiz, Eliabe? O que eu fiz agora? Só estou conversando. Versículo 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Davi disse, só respondeu isso. Olha só a afronta que Eliabe fez contra ele, não é? E nós temos que ser assim também com os nossos irmãos. Nós temos que evitar esse comportamento de Eliabe. Nós não podemos julgar os nossos irmãos, os nossos colegas, os nossos familiares, pela aparência, não é? Eliabe se julgava muito superior a Davi, por isso que ele estava falando desse jeito com Davi, estava falando: o que você pensa que você está fazendo aqui? Você não tem coisa melhor para fazer? Você não tem que estar cuidando das ovelhas, não? Nós não podemos ser Eliabe na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos e dos nossos familiares, porque essa atitude de Eliabe é a atitude do diabo, uma atitude de zombaria, uma atitude de diminuir a fé, né? de atacar, de tentar levar à fraqueza, de desmotivar, de desencorajar. Nós temos que sempre ajudar o próximo, sempre encorajando, não ser como Eliabe. Então Davi desconversou, e diz o versículo 30, e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. Que palavra? Dizendo: quem é que ele pensa que é? Quem é que ele pensa que é? Quem é esse incircunciso? E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Esse aí é o filisteu que está afrontando os exércitos do Deus vivo há 40 dias, e o rei prometeu que vai abençoar aquele que conseguir ferir o filisteu. Bom, versículo 31, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Davi, e mandou em busca dele. As anunciaram a Saul, o rei Saul, e mandou em busca dele. Tudo isso que Davi ficou falando, que ele ficou falando: olha, quem é que pensa, essa atitude que Davi teve, foi levada até os ouvidos do rei Saul. Os encarregados chegaram e falaram: rei Saul, a tropa continua desmotivada, amedrontada e temendo muito, mas chegou aqui um jovem, e esse jovem chegou cheio de fé, confiança, ousadia, e ele disse que esse filisteu é um incircunciso, e que quem ele pensa que é para desafiar os exércitos do Deus vivo. E esse jovem falou com tanta fé, com tanta confiança, que eu acho que vale a pena o rei ouvir o que ele tem a dizer. Então Saul mandou chamar Davi, e Davi, ele chega para falar com Saul, e imagina, Davi pequenininho, ele não passava ali dos seus 18 anos, dizem os historiadores. Ele era mancebo ainda, ele era muito jovem. E o rei Saul era um rei guerreiro, de grande porte. E chega o menino Davi, e ele chega para Saul e fala assim para Saul: Saul, não
desfaleça o seu coração. Não se preocupe, rei Saul, porque eu vou pelejar contra este filisteu. Olha a confiança que o rapaz passa. Você tem que ser essa pessoa também. No meio da crise, no meio da luta, da guerra, da tempestade, você tem que chegar e falar: eu estou aqui, e quem está comigo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Deus Todo-Poderoso, e Ele vai agir, e eu vou lutar, e eu vou vencer, porque maior é o que está comigo do que o que está com eles. Davi passa confiança para o rei. Tinha que ser o contrário. Tinha que ser o rei Saul passando confiança para um garoto, mas era um garoto passando confiança para o rei, né? Versículo 32, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Mas aí Saul olhou para a aparência de Davi e menosprezou a idade de Davi. Então, quando você, às vezes, você se apresenta numa situação para você, entrar ali e resolver aquela situação, as pessoas às vezes te julgam pela sua aparência. Você é muito novo. Você é muito fraco. Você é muito velho, não é? As pessoas tendem a fazer esse julgamento. E foi esse julgamento que Saul fez. Versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então, o rei Saul está menosprezando Davi por causa da sua aparência. E aí, Davi, ele responde a Saul da seguinte forma: Rei Saul, perdoa-me, posso até parecer frágil, posso até parecer muito jovem, mas eu tenho experiência com Deus. Eu tenho experiência, e quando você tem experiência com Deus, você pode olhar para frente, você pode olhar para as lutas, e você não vai temer nenhuma luta não, porque o Senhor é contigo. Davi virou para o rei Saul e falou: enquanto eu apacentava as ovelhas do rebanho do meu pai, vinha um leão, e eu perseguia aquele leão, e eu livrava a ovelha da boca do leão, e se levantava também um urso, e atacava as ovelhas, e eu o perseguia, e feria o urso e o matava. Quer dizer, o Davi está falando para o rei Saul: não se preocupe, porque Deus é comigo, eu tenho experiência, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho história, eu tenho passado com Deus. Quando você vai construindo esse relacionamento com Deus, quando você vai construindo a sua história com Deus, você pode olhar para o agora e se lembrar, lá atrás, Deus me livrou, Deus me salvou, Deus me resgatou, Deus me abençoou. Por que Deus não vai me abençoar agora? Deus é comigo e eu vou vencer toda a luta em nome de Jesus. Porque com Davi é assim. Davi olha para trás e aumenta a sua fé. Davi vê tantas vezes que Deus o livrou e ele olha para frente sem medo. Por isso que é importante hoje você começar a construir a sua história com Deus. Você começa a ter relacionamento, experiência com Deus hoje, para lá na frente você não temer a adversidade, você não temer o gigante, você não temer a guerra. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba pela juba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será como este
que não tem aliança com Deus vivo, com este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Para Davi, o tempo inteiro, não é que está sendo travada uma batalha entre dois exércitos, entre dois reis, entre dois povos. Aquilo é uma batalha espiritual. Davi tem completa compreensão disso, que está sendo travada uma batalha espiritual, daqueles que têm aliança com Deus, com o exército de Deus, com o Senhor dos Senhores, contra aqueles que não têm aliança com Deus, aqueles que seguem falsos deuses. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Versículo 38, e Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi percebeu que com aquela roupa que servia em Saul, com aquela armadura, com aquela espada pesada, com aquelas vestes, com aquele capacete, com aquela couraça, Davi não poderia nem andar. Davi não tinha condições de enfrentar Golias daquela forma. Da mesma maneira, nós temos que entender que o que serve para os outros nem sempre serve para nós. O que serve para o outro pode não servir para você, porque Deus quer te usar do jeito que você é. Você não precisa ficar copiando, não. Você não precisa ficar copiando ninguém, não. Deus quer fazer, Deus quer te usar, Deus quer te dar a vitória, e Ele vai te dar a vitória do jeito que você é. O que é que você precisa fazer? É buscar a Deus. Você precisa ter fé. E de onde vinha a fé e a confiança de Davi? Das experiências que ele tinha no passado. Então é dessa forma que você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Onde existia uma crise, onde existia medo, Davi via uma oportunidade de crescer, de prosperar. Onde todos viam fracasso, Davi via a oportunidade de se tornar um dia rei, de vencer, né? Então o que Davi fez? Com o jeito dele, da maneira dele, como um pastor de ovelhas, como um simples pastor de ovelhas, ele arrancou tudo aquilo de si, tirou o capacete, tirou a espada, tirou a couraça, tirou as vestes e pegou os seus utensílios de pastor, pegou o seu cajado de pastor, pegou o seu alforje de pastor, a sua bolsa, pegou a sua atiradeira, que é uma funda, pegou 5 pedras no ribeiro, e ele foi para a batalha, e ele foi sozinho para a batalha. Tem lutas, tem batalhas que você vai travar, que você vai ter que ir sozinho também, que não vai adiantar o pastor orar por você, não vai adiantar você pedir ajuda para um amigo, ou para a esposa, ou para o marido, ou para um irmão, ou para o teu pai, ou para a tua mãe. Você vai ter que ir sozinho para essa luta, mas você nunca estará sozinho, porque o Senhor estará contigo. Davi foi sozinho, Davi estava desacompanhado, aleluia, Davi estava desacompanhado, mas ele estava com uma retaguarda poderosa, o Senhor dos exércitos e os anjos celestiais estavam com ele, porque Davi tinha visão espiritual da coisa, não é? Davi via que aquela era uma guerra do Deus vivo, não era dele aquela guerra. Então, o que Davi faz? Versículo 40, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, que é a tiradeira, né? Que é uma espécie de corda ou couro trançado,
que tem uma parte mais larga no meio, tem duas pontas e no meio uma parte mais larga para você colocar uma pedra. A saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi se chegando ao filisteu. O filisteu não foi sozinho, olha. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. Quer dizer, Golias foi com seu escudeiro e Davi foi sozinho. Mas como eu disse, como você aprendeu, ele não estava sozinho. Da mesma maneira, você não está sozinho enfrentando essa luta. Você não está sozinho enfrentando essa batalha e esse gigante, não. Versículo 43. Disse, pois... 42 antes. E olhando o filisteu a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Os deuses de Golias eram deuses pagãos. Era Dagon e Astarote, que era uma deusa feminina da guerra, e Baal, que também era representado como um deus da guerra, como um porrete. Eram falsos deuses. E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e te darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quer dizer, Davi sabe que é uma batalha espiritual, não é uma luta qualquer, é uma batalha entre o céu e o inferno. Hoje mesmo, versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, do Senhor é a sua guerra, e Ele mesmo vai derrubar este gigante que está te afrontando. Olha, a luta que você está enfrentando, essa batalha que você está enfrentando, não é uma luta humana, é desumana mesmo. O diabo está fazendo você sofrer. O diabo está zombando de você, zombando da sua fé. Mas você sabe agora que essa é uma batalha espiritual e que do Senhor é a guerra e Ele te garante a vitória. Assim como foi com Davi. Depois dessa guerra, depois dessa batalha, você vai mudar de vida e a sua história vai ser outra também. Porque para Davi, depois que ele venceu Golias, e ele vai vencer em nome do Senhor, depois que ele vence Golias, Davi se torna rei em Israel. Davi não era nem conhecido, ninguém conhecia Davi. Quem conhecia Davi era o Senhor. Da mesma maneira, na tua casa, as pessoas podem até te desprezar, podem até fazer pouco caso de você, mas depois que você vencer essa luta, depois que você vencer essa batalha, as pessoas vão te reconhecer como um servo, uma serva do Deus Altíssimo, como um filho de Deus, e você será honrado, e você será coroado como filho de Deus, e todos saberão que do Senhor é a guerra e que você é vitorioso, mais do que vitorioso em nome de Jesus. Então, você tem que ter essa estratégia de Davi. Qual a estratégia de Davi? Estratégia espiritual. Espiritual, enxergar além e saber que Deus está com você. Amém? Então, Davi se levanta
e vai de encontro sozinho contra Golias. E Golias amaldiçoa Davi, e Davi então pega ali no seu alforge uma das pedras e coloca na sua tiradeira. E Davi começa a girar a sua tiradeira enquanto anda de encontro com Golias. E Golias vindo na direção de Davi. E Davi girando a sua tiradeira, provavelmente dizendo: o Senhor dos senhores, o Rei dos reis é comigo. Ele está no controle dessa situação, do Senhor é a guerra, e Davi está se preparando, e ele não está retrocedendo não, ele não está dando passos para trás, ele está seguindo em frente. Então siga em frente você também, porque Davi então encontrou uma brecha, Deus mostrou uma brecha, Deus mostrou o que Davi precisava fazer. Da mesma maneira, Deus vai te mostrar o caminho da vitória. Davi girou a sua funda, a sua tiradeira, e ele viu ali no meio da testa do gigante uma brecha. Davi lançou a pedra, e a pedra acertou, cravou no meio da testa do gigante, porque Deus mostrou a estratégia para vencer. Deus vai te mostrar também a estratégia para você vencer, meu querido. Deus vai te mostrar. E vai surgir uma brecha nessa luta, vai surgir uma chance de você virar essa mesa, uma chance de você mudar o desfecho dessa história. É por isso que você não deve deixar de buscar a presença do Senhor. Então continue buscando. Davi girou a sua funda, girou, acertou a pedrada bem no meio ali, no único lugar que estava desprotegido, que era a testa cravou no gigante, e o gigante tonteou, o gigante ficou zonzo, e ele caiu por terra, de rosto em terra. E aí Davi chega, ele pisa sobre o gigante, ele desembainha a espada do gigante, e ele decepa a cabeça de Golias. Sabe o que acontece depois disso? Davi vai se tornar rei. Davi se torna rei, ele fica famoso, ele fica comentado, ele ganha prestígio, porque derrotou Golias. Você vai ter esse prestígio também quando você vencer. Porque sem um gigante, sem você vencer, não há prestígio, não há coroa. Para Davi foi assim. Ele derrotou Golias, e aí veio a coroa. Sem o gigante, sem vencer o gigante, você não vai receber a sua recompensa. Então, Davi enfrentou o gigante com fé, com armas espirituais, do jeito que ele era, com aquilo que Deus deu para ele. E ele venceu, e ele recebeu a recompensa. Então vamos ler aqui, olha. Versículo 54. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. E todo Israel ficou feliz, todos ficaram felizes, todos jubilaram. E os filisteus, vendo que o seu grande guerreiro, o seu herói nacional tinha perdido para Davi, os filisteus ficaram amedrontados também. E o exército de Israel se encheu de fé e correu contra os filisteus e os perseguiram e os mataram. E aquela foi uma grande festa, uma grande vitória que Deus concedeu para o seu povo, um grande livramento da parte de Deus. Então, nós temos que ter isso em mente, porque essa vitória de Davi prova que tudo é possível ao que crê. Quando você tem fé, quando você tem confiança em Deus, quando você tem relacionamento, quando o Espírito do Senhor é contigo, quando você ora, quando você busca, você vai fortalecendo a sua história, você vai criando experiências com Deus, para você encontrar qualquer gigante e derrubar o gigante, em nome do Senhor Jesus. Então, uma coisa que você tem que fazer hoje, você tem que
entregar essas lutas e esses gigantes nas mãos do Senhor, porque do Senhor é a guerra e Ele é o Senhor dos exércitos. Vamos ficar todos de pé, por favor? Aleluia. Quem quer vencer gigantes? Quem quer vencer gigantes? Eu quero vencer gigantes. Então vamos todos orar agora. Vamos todos orar para vencer gigantes. Mas eu não posso terminar a mensagem sem perguntar: quem aqui quer fazer uma aliança com o Senhor dos Senhores? O que você precisa fazer é levantar a mão e receber o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer se aliar ao Senhor dos Senhores, levanta a mão e vem aqui para frente para nós orarmos. Pode vir aqui para frente que eu vou orar por você. Amém. Você que diz assim: eu quero mudar de vida, pastor. Eu quero vencer esse gigante e eu quero começar agora uma nova fase na minha vida. Então vem para cá também, vamos orar todos, vamos orar. Glória a Deus. Bom, vamos fazer essa primeira oração por estas almas e depois vamos fazer a unção com óleo, amém? Vamos fazer essa primeira oração e depois a unção com óleo. Coloque-se de joelhos aqui na frente, amados. Vamos orar juntos. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo desta forma: Senhor, meu Deus e meu Pai, a partir de agora, eu não quero mais ser afrontado, ser zombado. Não quero mais essa zombaria do diabo para cima de mim. O que eu quero é ter aliança contigo, com o Senhor dos Senhores. A partir de agora, recebe a minha vida e me escreve no livro da vida do Cordeiro, porque hoje eu o recebo como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Cuida de mim, luta as minhas lutas, vai na minha frente e me dá fé e me dá confiança para vencer, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Continue em espírito de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estas vidas, estas almas agora entregam-se a Ti, entregam seus caminhos, entregam seus problemas, entregam suas lutas, suas batalhas e também os gigantes, e esse gigante vai cair em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, escreve e confirma o nome de cada uma delas no livro da vida do Cordeiro e garante a vitória. Assim seja feito. Amém, Jesus. Permaneça aqui na frente e pode se levantar e vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Quem aqui já é batizado nas águas depois de adulto e quem não é batizado ainda? Quem ainda não é batizado nas águas? Então toma aqui, moça. Vai ter um batismo nas águas em junho, dia 10 de junho, tá? Toma esse livro aqui também para a senhora. Amados, eu chamo agora toda a igreja. Vamos orar juntos agora. Eu vou descer aqui também e vamos fazer a unção com óleo, amados. Vamos fazer a unção com óleo. Toda a igreja, pegue os seus pertences, vem aqui para frente e vamos orar. Eu quero ungir as suas mãos hoje também. Quero ungir as suas mãos e eu quero também a ajuda dos pastores e dos obreiros para nós fazermos essa unção
para dar autoridade nas suas mãos. Amém? Você vai ter autoridade nas tuas mãos para você mandar embora todo o mal da sua vida, para você arrancar a doença, para você tirar a dor, para você tirar a tristeza. Nós vamos dar autoridade espiritual para você. Transferência de poder, é isso que o pastor João Henrique fala. Então, vamos transferir poder. Você vai receber a unção com óleo e vai ser também ungidas as suas mãos serão ungidas também, amém? Os pastores já estão com azeite, amém? Então vamos fazer a unção. Feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu não quero mais essa afronta do diabo, e eu sei que muitas vezes eu vou ter que enfrentar o gigante sozinho. Então, me prepara para esta guerra, me prepara para vencer. Eu quero ter experiência, eu quero construir uma história, ter intimidade com o Senhor dos Senhores, o Deus da guerra. E eu quero agora estar revestido da armadura de Deus. Então agora me prepara e me dá vitória sobre todo o mal, sobre toda a seta, sobre toda a cilada do inimigo. Eu vou prevalecer e o gigante vai cair. Eu vou vencer a doença, eu vou vencer a miséria, eu vou vencer a depressão, eu vou vencer todo o mal, eu vou vencer os vícios, eu vou vencer e o gigante vai cair, em nome de Jesus. Assim seja feito, amém. Continue em espírito de oração. Os pastores começam a ungir agora junto comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, vai agora com o teu espírito e derrama sobre cada vida, derrama sobre cada uma destas vidas da tua unção, do teu poder. Pai querido, que cada uma destas vidas aqui hoje tenham mãos abençoadas, Senhor. Vai abençoando estas mãos, meu Deus. Vai garantindo agora poder e autoridade no mundo espiritual para cada uma destas vidas, para que possam enfrentar gigantes e vencer em nome de Jesus. Pai querido, dá experiência, Senhor. Vai dando intimidade, constrói uma história agora com teu filho e com a tua filha, meu Deus, para que esta vida, este homem, esta mulher, sejam uma bênção, sejam vitoriosos. Abençoa também estas mãos com prosperidade, Senhor. Abençoa esta vida com saúde, Senhor. Abençoa essa mulher, abençoa este homem, abençoa esta família, abençoa os negócios, Senhor. Tudo que está parado, tudo que está travado, Senhor, começa a liberar a partir de hoje. Pai querido e Deus amado, se há algum viciado na família, se há algum alcoólatra, Senhor, se há alguém sofrendo com depressão, Jesus, vai agora, começa a agir nesta vida, começa a agir nessa casa, e todo o mal vai cair por terra, em nome de Jesus. Satanás, você não tem mais autoridade sobre esta vida. Quem está no comando agora é o Deus o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Os exércitos do Deus vivo agora estão aqui tomando conta desta vida. Pai querido e Deus amado, vem agora com teu Espírito e derrama sobre esta vida unção de cura, unção de autoridade, Senhor. Vai agora abençoando cada uma destas vidas agora, Jesus. Dá poder, concede autoridade, Pai querido. Abençoa com prosperidade em nome do Senhor Jesus. Começa a pegar, você que já teve a mão ungida, pega a doença, pega a dor que está, pega a sua mão e começa a tirar a dor, começa a tirar do seu coração, começa a tirar da sua cabeça tudo aquilo que está te atrapalhando. Começa a arrancar, usa as tuas mãos e arranca o mal do seu peito, arranca o mal da sua mente,
arranca o mal do seu coração, arranca o mal, a doença, o cansaço, arranca da sua vida tudo que está te atrapalhando agora. Com fé, vai tirando. Usa as mãos, você tem mãos agora abençoadas, você tem mãos cheias de poder agora. Usa as tuas mãos e arranca, faz assim, ó, arranca, tira todo o mal da sua vida, manda embora em nome de Jesus. Sai agora todo o mal da minha vida, toda doença, sai a doença, toda dor, toda tristeza e angústia, sai agora em nome de Jesus. Pai querido, vai confirmando a vitória, vai confirmando a vitória para o teu filho e para a tua filha. Meu Deus, vai agora enchendo de poder e autoridade cada uma destas vidas, Senhor. Este homem que procura a bênção na família, a bênção no casamento, a bênção no seu lar, a bênção no trabalho, Senhor. Vai agora tomando as rédeas e o controle da situação, Senhor. Vai na frente, aumenta a fé do teu filho e da tua filha, Senhor. Não permita que o diabo continue zombando, não permita que o diabo continue fazendo essa afronta contra o teu filho, Senhor, mas garante a vitória em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Deus amado, esta pessoa vai agora mandar embora todo o mal. Quem ainda não recebeu a unção, quem ainda não recebeu a unção, vem aqui comigo. Quem ainda não recebeu, levanta a mão. Glórias ao Senhor, aleluias, aleluias. Quem ainda não recebeu, já recebeu? Recebeu a unção em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Isso. Quem ainda não recebeu a unção? Amém. Nós vamos fazer o seguinte agora. Pela fé, você vai declarar que você é mais que vencedor. Você vai declarar que você é mais que vencedora. Diga: gigante, eu não temo esta guerra. Quem vai temer é você. Quem vai cair é você. Porque eu vou prevalecer. Porque o Senhor é comigo. Em nome do Senhor Jesus. E a vitória está garantida. Oh, glória, começa a aplaudir. Isso. Dá glória a Deus. A vitória é sua. Aleluias. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Pode voltar para o seu lugar. Quem aqui estava se sentindo mal quando veio e já está se sentindo melhor agora? Quem está assim? Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui. Você estava sentindo o quê? Eu Tinha. muita dor nas pernas. E aí foi embora. Traz o microfone aqui, por favor. Ela estava com muita dor nas pernas. Eu tive muitos problemas Tudo de bem? saúde. Estava com muito. Traz o microfone aqui para mim, por favor. Amado. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Como é que a senhora chama? Qual é o seu nome completo? Meu nome completo é Maria José Santos Cruz. Maria José Santos. Quando você veio aqui antes da oração, você estava sentindo o quê? Aí, eu estava com muita dor assim nas minhas pernas, assim, que eu tenho... Tinha. Eu não tenho mais, eu creio. Sim, mas estava sentindo e agora não está mais sentindo. Não. Aleluia. Não. Foi embora a dor? Tudo. Aleluia. O que é que o Senhor Jesus merece? Uma salva de palmas. Aleluia, glória a Deus. Tudo bem, amado? Estava assim também? 2 meses, eu até contei para o senhor, para o seu pai, Uhum. que eu fiquei 15 dias sem trabalhar, porque me deu um problema no Lembro. pulmão, lembra? Lembro, você me no falou. coração. Só falta fazer um ecocardiograma agora. E eu fiquei ruim, ainda. Hoje mesmo eu vim para cá assim, com a perna meio bamba. Sei. Agora está firme. Já está firme a perna? Eu lembro que você sofreu um acidente, não foi? Também, caí na rua tudo. É. É, E aí você estava fraco e agora você já está se sentindo mais forte. sendo mais forte. Eu estou sentindo a pegada da mão dele aqui, olha. Ele está firme, meu. Ele está fortão aqui, firme com Jesus. É isso mesmo. O que é que o Senhor Jesus merece? Merece tudo, merece um aplauso. Aê. Parabéns, amado. Deus continue te abençoando, viu? O Renato, qual é o seu nome completo? Renato Costa.
Renato Costa, toda a igreja orando sempre pelo Renato. Enfrenta bastante dificuldades também, né? E lutas e tal, mas está sempre firme com Jesus e o Senhor está honrando, não é? Se com ele está difícil, pô, sem ele... Não tem jeito, sem Jesus não dá não, né? Sem Jesus não dá. Vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Amados, eu vou distribuir agora o pedido de oração também. Para quê? Para você escrever quais são os problemas que mais te atormentam, o que é que está te incomodando mais, e aí você deixa por escrito, você faz esse pedido de oração que eu vou levar lá para minha casa, para a gente orar, tá bom? Para eu continuar orando por você, e durante essa semana eu vou orar todos os dias. Na próxima segunda-feira nós estaremos aqui novamente, e aí você vai preenchendo seu pedido de oração. Isso, a irmã já trouxe o pedido preenchido de casa. Quem ainda não tem o pedido de oração, então fica de pé, que fica mais fácil dos obreiros te visualizarem. E se você precisar de uma caneta, solicite também para o obreiro, tá bom? Porque nós vamos orar pelo seu pedido aqui, e eu vou orar também por você. Eu estou usando 2 microfones, pastor. Toma esse aqui para você. É costume de usar o microfone na mão, e estou com esse microfone aqui, ó, diferente. Então, eu vou orar por você, eu vou levar o seu pedido de oração para casa, fazer da mesma maneira que o pastor João Ribe me instrui a fazer. Vou fazer isso durante o período da campanha de oração. E eu quero abrir a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 19. E eu vou ler do versículo 19 em diante. Pode colocar, por favor, no telão. Pode colocar desde já, estou vendo aqui, já pode pôr já. Isso, já pode colocar no telão. Diz assim a palavra, isso aqui é uma palavra para você tomar posse. Coloca no telão, por favor. Pode colocar no telão mesmo. Pode colocar. Pode me tirar da tela, pode me colocar. Coloca o versículo na tela, por favor. Não, na tela mesmo. Quero que a pessoa leia. Acho que travou o computador lá em cima. Isso, coloca aí, olha. Pronto, colocou. Olha só essa palavra que você vai tomar posse agora. Está escrito assim: em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. O que significa o 6? O 6 é o período em que Deus está trabalhando na sua vida. Essas 6 angústias aí é o período que você está lutando, que você está na dificuldade, é onde você está buscando a Deus, mas Deus está trabalhando também na sua vida. O 7, o que significa o 7? O 7 é a obra perfeita de Deus. Deus nos criou e fez essa obra maravilhosa, que foi a criação em 7 dias. O 7 representa uma obra perfeita de Deus. É por isso, esse é o significado. Você agora está passando pelas 6 angústias. É porque Deus está trabalhando. Deus não fez o mundo em um só dia, Ele fez em 7. Durante 6 dias Ele trabalhou. No 7º dia Ele concluiu. Então, da mesma maneira, olha, em 6 angústias te livrará. Deus está trabalhando na sua vida. Está trabalhando naquilo que te dá angústia. E na 7ª, Ele vai fazer uma obra perfeita na sua vida. O mal não te tocará. Vamos ler juntos esse versículo para tomar posse? Vamos ler todos juntos? Ó, repita assim comigo. Em 6 angústias te livrará. E na 7ª, o mal não te tocará. Vamos agora falar isso daí em primeira pessoa.
Você vai falar assim, ó, em 6 angústia me livrará, e na 7ª o mal não me tocará, amém? Você vai falar na primeira pessoa, você vai falar como se fosse você. Levanta a mão assim, levanta a mão. Você crê nisso? Diga, eu creio, em nome de Jesus. Diga assim, em 6 angústias me livrará, e na 7ª o mal não me tocará. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu vou continuar lendo essas promessas enquanto você prepara o seu pedido de oração. Versículo 20. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Medita nas palavras do Senhor para o teu bem. Creia nas palavras do Senhor para o teu bem. Amém? Vou pedir para a equipe de louvor rapidamente louvar a Deus, enquanto você está finalizando o seu pedido de oração, e nós vamos apresentar o seu pedido ao Senhor daqui a pouquinho após o louvor. Amém? Todos terminaram de preencher? Então vamos ficar de pé? Traz o seu pedido aqui para frente. Vamos apresentar ao Senhor. Você vai entregar para o Senhor agora seus problemas. Existe algum problema impossível para Deus? Não, não, né? Teve aqui quem falou assim, não. Quem é que falou assim? Foi ele, não foi? Não tem nenhum problema impossível para Deus. Não. Ué, Deus resolve todos os problemas. Não é? Deus é Deus, Deus é Deus. Então não tem problema impossível para Deus resolver. Para a gente que parece problema impossível, mas para Deus não é impossível. Deus não tem problemas. Deus tem solução. Deus tem a solução. Então pega o seu problema aí, ó, levanta para Deus, mostra para Deus. Só que você está entregando, tá? Primeiramente você está mostrando para Deus. Aqui, Deus, todos esses problemas aqui, ó. Lê, Deus, pode ler aqui, olha. Todos esses problemas, Senhor. Você vai mostrar para Deus esses problemas. E depois você vai entregar aqui no altar. Eu queria que cada uma das pessoas subissem aqui no altar e deixasse aqui em cima do altar hoje. Deixar o seu problema aqui no altar hoje. Você vai deixar o seu problema no altar hoje. E depois na minha mão. Eu vou levar o seu problema para casa também e vou orar. Amém? Então levanta aí o seu problema, que não vai ser mais seu a partir de agora. A partir de agora você está entregando nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido e Deus amado, o Senhor não tem problemas, o Senhor tem solução. Então, meu Deus, dá agora a solução para o teu filho e para a tua filha. Meu Deus, vai agora e entra nessa situação, neste problema. Meu Deus, sonda qual é o problema que está atrapalhando o teu filho, a tua filha de ser feliz e de viver este milagre, e rompe as barreiras agora. Meu Deus, destrói todas as prisões,
todo impedimento, todo agir do mal, Senhor, vai destruindo agora toda algema e toda prisão, Senhor, vai quebrando barreiras, meu Deus, vai derramando agora sobre o teu povo uma bênção de cura, uma bênção de prosperidade, de caminhos abertos. Derrama agora sobre cada uma destas vidas, Senhor, uma bênção maravilhosa, Senhor, uma bênção daquelas que completa, uma bênção plena, uma bênção poderosa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Começa a agir agora na família, começa a agir agora nos filhos, começa a agir agora no casamento, começa a agir agora no trabalho, começa a agir agora na mente, começa a agir nos sentimentos, Pai querido, começa a agir no coração do teu filho e da tua filha, e dá a vitória, meu Deus. Teu povo agora entrega todos esses problemas nas tuas mãos, e agora estão livres de tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Diga assim: meu Deus, em tuas mãos eu entrego agora o motivo da minha dor, das minhas lágrimas e da minha tristeza. Leve embora, em nome de Jesus, assim seja feito, amém. Me presta o microfone aqui, pastor Carlos, presta aqui o microfone, deixa eu falar com essa moça primeiramente, essa jovem moça, a senhora está na unção, não é? É muito sofrimento. É mesmo, amada, Deus vai agir na sua vida e vai derrubar esse gigante. É muita dor, mulher que tá, a cabeça tá dos pés. Vamos orar. Dói os ombros, joelho. É. Tá. Eu tenho uma vida deficiente. Morreu com 59 anos, eu cuidava dela. Qual o nome da senhora? Dói muito. Qual o nome da senhora? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Você entregou seus problemas nas mãos do Senhor já? Entregou? Entregou aqui no altar? Olha lá, ó. Deus já está começando a trabalhar na sua vida, tá bom? Eu peço a oração de toda a igreja. Estenda as mãos aqui na direção da Dona Maria Lúcia. Vem aqui mais para frente para o povo te ver, amada. Vem comigo aqui, ó. Vem para cá, vem comigo. Me ajuda, Jesus. Vem. Me ajuda, Jesus. Vamos te ajudar, viu? Ó, tá precisando de oração. Interceda por ela, viu? Interceda por ela. Poderia ser uma avó sua, né? Poderia ser alguém da sua família, né? Então vamos orar uns pelos outros. Senhor, meu Deus e meu Pai, olha agora para o sofrimento, para as lágrimas da tua filha, Senhor, e não permita mais que essa situação se perdure, meu Deus. Meu Deus, seque essas lágrimas que hoje estão rolando no rosto da tua filha, e venha, Senhor, resolver estes problemas de saúde, problemas de dores no corpo, meu Deus, toda dor nas pernas, toda fraqueza, toda depressão e toda tristeza, vai embora agora, em nome de Jesus, assim seja feito. Recebe com fé, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, continue orando por ela, continue sempre orando por ela, amém? Eu tenho um testemunho para pegar aqui. Eu lembro dela. Segura aqui um pouquinho. Eu quero que você me conta. Vem cá. Prepara aqui a câmera para a gente gravar. Está preparada já? Você sempre me pedia para orar pela tua filha. Dela, pastor. Cada vez que eu vim aqui, minha filha estava quase 3 anos desempregada. Peraí, vamos começar de novo. Qual o seu nome completo, primeiramente? Maria Doralice das Neves Silva, mora em Cotia. Doralice. Isso. Então, Doralice, eu me lembro que você ficava ali atrás, ali, não é? E aí, quando eu passava, você me pedia, pede oração pela minha filha. Isso. Pede porque ela está precisando de um rumo, está precisando trabalhar, não é? Não era isso que você me falava para mim? Isso mesmo, pastor. E eu vim, faz 15 dias, ela me xingava quando eu vinha na igreja, quer dizer, não acreditava. Ela falou, mãe, eu quero ir na igreja com a senhora. Aí ela veio, nós sentamos ali, ela veio. Aí nós sentamos ali no meio e o pastor estava ungindo. Eu falei, pastor, essa daqui é minha filha. Aí o pastor abraçou ela e ela mostrou a carteira de trabalho. E durante essa semana foi 3 empresas
emprego e ela começou a trabalhar hoje, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, pastor. É verdade, ela chegou a vir. Ela veio. Ela veio faz 15 dias hoje. E o pastor abraçou ela ali e falou: Aline, você tem que buscar Jesus. Ungiu a carteira dela, pegou a carteira dela, pôs na mão. Durante essa semana, 3 entrevistas. E ela já foi chamada no sábado. No sábado, ligaram para ela ir trabalhar hoje. Ela está começando hoje, graças a Deus, no trabalho que ela gosta, de administração de empresas. E eu agradeço a Deus, porque é muito sofrimento. Gente, eu me lembrei agora. Ela veio com a filha dela, viu? Ela veio com a filha. Eu falei com ela. Deus me deu uma palavra naquele momento que eu nem lembro o que eu falei. Mas foi bênção. Falou que para ela alcançar, ela tinha que procurar Jesus, porque não adianta só pedir, tem que vir buscar Jesus. Aí ela falou: tá bom, pastor. Aí o pastor abraçou ela, pegou a carteira dela, orou bastante na carteira. Ontem mesmo eu falei: Aline, você lembrou que o pastor falou que você logo ia arrumar um emprego? Durante uma semana, graças a Deus, obrigado, Senhor. Eu não tenho nada mais a pedir sobre isso, só agradecer. Eu falei assim para a sua filha, me lembrei agora, você puxou minha memória. Eu falei assim para ela: olha, por que Deus não vem e não abençoa todas as pessoas da terra? Por que Deus não faz isso e acaba com a dor, acaba com o sofrimento, com a miséria? Por que Deus, sendo todo-poderoso, Ele não faz isso e resolve o problema de todo mundo? Aí eu falei para ela: porque a bênção de Deus é para quem? Para quem procura. Exatamente. Não adianta só pedir, tem que vir e assistir e procurar. Aí ela falou: tá bom. Estava ela e o filho, meu neto, que se chama Cauã. O pastor também abraçou o Cauã. E tem mais uma pessoa, pastor, que eu queria agradecer muito pelas orações que ela faz sempre por mim, a pastora Noemi. Sim. Que Deus abençoe ela, dê muita saúde, pela atenção que ela dá. Todos vocês dão atenção. A outra moça que tem aí também, que eu não sei o nome dela, todas dão atenção. E a gente volta para casa diferente, graças a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Que vitória maravilhosa, viu? Estou muito contente, Doralice. Aumentou a minha fé. Aumentou a minha fé. Sabe por quê? Não tem outra maneira de Deus abençoar esse ministério senão abençoando o seu povo, gente. É abençoando vidas que o Senhor faz a paz e vida continuar com as portas abertas. Só dessa maneira que nós poderíamos continuar. Se Deus não estivesse nesse ministério e nesse trabalho, não teríamos testemunhos como esse, não é? Então vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus, aleluias. Obrigado, Doralice, edificou muito a minha fé, viu? Os pedidos de oração, pastor Carlos. Ela quer dar o testemunho dela? Então vamos lá, o último testemunho. Hoje fizemos tudo um pouquinho diferente. Vem para cá, amada, vem para cá. Pegou aí a câmera? Então, como é o seu nome completo? Maria Pereira da Silva. Maria Pereira da Silva. O que é que estava acontecendo? O que é que você quer contar para a igreja, para aumentar a fé da igreja? O que eu quero contar, a paz do Senhor, igreja. O que eu quero contar para a igreja ficar sabendo, que são a quarta segunda-feira que eu vim aqui, a quarta segunda-feira que eu vim aqui. Primeira segunda-feira que eu cheguei aqui, eu cheguei com uma dor aqui desse lado, que não conseguia nem a roupa, eu não conseguia colocar em cima, né? Aí eu vim para aqui. Quando chegou aqui na hora da oração, que o pastor chamou aqui na frente aqui, na hora da oração a dor sumiu. Até hoje eu não sinto mais nada. Maria Pereira, peraí, essa dor aqui, ela começou, como é que ela começou? Ela começou uma dorzinha aqui assim, e assim, parecendo assim que tinha um bolo de carne podre aqui, que não conseguia. Como se fosse um cisto, um nódulo. Aí eu apavorada, né, porque eu tive um câncer no seio, né, e eu já fiquei com medo, então eu estava muito apavorada, né.
Aí depois eu assistindo na televisão, aí eu vi, né, aí eu falei assim, eu vou lá. Né? Eu já tinha vindo nessa igreja há 23 anos atrás, né, e o pai do pastor revelou a morte do meu marido. Né, ele revelou, quando foi com 15 dias, Jesus recolheu meu marido. Né? E eu, por ser desobediente, né, saí da igreja. Né? Saí da igreja, né? Aí agora eu congrego em outra igreja, né? Mas Jesus só está me chamando aqui. Mas não vai falar o nome da igreja para não ficar chato não, hein? Não vou falar não, né? Aí eu estava falando para minha irmã, eu vou lá, que meu lugar é lá. Porque a primeira vez que eu fiz isso aí, essa revelação foi feita naquela igreja da Lapa. Ali, da Lapa, ali perto do templo. Pastor João Ribe falou para avisar, para você poder preparar o seu coração. O Senhor usou o pastor João Ribe para te falar isso. A igreja estava lotada. E eu cheguei e sentei assim na frente, assim, mas a minha irmã fiquei, né? E daí ele falou assim, aqui tem uma pessoa que eles brigam, porque o marido bebe, mas eles se amam. Mas Jesus está mandando falar para ela que logo vai se acabar isso, que ele vai recolher, logo vai se acabar. A igreja toda levantou a mão, menos eu, né? Ali fiquei. Aí eu peguei a mão e coloquei assim. Quando eu coloquei a mão assim, ele falou, é você mesmo. Essa moroninha que colocou a mão aqui assim, é você mesmo, né? Aí eu levantei a mão e ele pegou, me entregou o recado e eu fui para casa ansiosa. Cheguei em casa e eu falei para ele, né? Contei para ele, ele falou, mas não esquenta a cabeça não, filha. Que isso aqui logo, logo também vai se acabar. Eu falei, você está falando a mesma coisa que o pastor falou? Ele falou, sim. Aí quando foi com 15 dias, Jesus recolheu ele. Mas morreu salvo. Morreu salvo? Não, pastor. Não morreu, não. Só Jesus que tem misericórdia da alma dele, né? Mas a sua dor. A dor? A minha não, do diabo. É isso aí, não é mais sua. Passou, mas estava terrível, eu não estava aguentando nem pisar no chão, sabe? E tomando remédio, passava aquele pouquinho, tornava a voltar, aquela dor, né? E eu muito apavorada por causa do problema que eu tive, né? Muito apavorada também, que até hoje também eu estou tomando remédio. Mas agora eu estou curada em nome de Jesus, Jesus já me curou. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Fiquei boa, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Vai curar em nome de Jesus. Amém. Alô?